Boa noite a todos. E hoje nós iniciamos mais este momento, né, que a gente procura unir nossos pensamentos, todos nós aqui do CEALC, os nossos amigos que assistem de outros lugares. Meu nome é Cristina e eu estou aqui no Centro Espírita Amor, Luz e Caridade. E hoje nós estamos transmitindo pelo Facebook, pelo Instagram e pelo YouTube. Eu não coloquei o link do YouTube lá no WhatsApp, porque a gente teve que começar, né? Como eu tinha que ficar aqui, eu não tinha como usar o WhatsApp para transmitir. Mas quem tiver interesse em assistir pelo YouTube, é só procurar meu canal lá, Cris Bretas, aí vai aparecer a nossa live ao vivo. Eu agradeço a todos, né, a oportunidade de mais uma vez estar aqui nessa noite, que é uma noite um pouco diferente para nós, porque hoje a nossa Casa Espírita, ela comemora 55 anos da sua criação, e é com muita reverência, com muita gratidão, que nos colocamos à disposição do trabalho nessa primeira casa do Vale do Aço, né, que foi fundada aí por outros colaboradores que não tiveram medo de encarar o desafio, que tiveram a coragem necessária para iniciar essa obra. E hoje nós podemos desfrutar disso graças à espiritualidade que ampara esses projetos que vêm do alto e graças à coragem desses iniciantes da doutrina aqui na nossa região. E a partir do CEAL que as demais casas foram surgindo. Então, nós temos muita gratidão a essa proposta, a esse empenho de quem esteve aqui primeiro, mas principalmente a Jesus, que confiou que esse trabalho era possível, e também pela sua sabedoria de conhecer cada coração e saber da necessidade de cada um que passaria por aqui. A necessidade de ajudar e de ser ajudado. A possibilidade de despertar o amor, de despertar a convivência fraterna, de despertar a caridade, de refazer, né, as nossas energias espirituais, tanto que neste momento em que estamos parados, né, paralisados aí com as atividades, com os encontros, são muitos os companheiros que nos procuram falando da falta que faz, desse convívio, dessa amizade, desse abraço que a gente ganha quando chega aqui, do sorriso, das conversas de desabafo, do atendimento fraterno que naturalmente cada um de nós sempre faz uns com os outros. E é bom nós sentirmos falta. O pior é se a gente nem se lembrasse. Mas é muito bom a gente sentir falta desse convívio. É sinal de que ele nos faz bem, de que ele é importante na nossa vida. Mas a vida agora ela nos chama para uma outra proposta, que é voltar para casa, conviver com os nossos, como talvez há muito tempo a gente não estivesse convivendo. Então, nosso agradecimento mais uma vez, principalmente a espiritualidade que a gente tem sentido com muita força a presença nesses instantes, que vem mesmo nos emocionar e nos fazer sentir que nós não estamos sozinhos. Que esse projeto, ele não tem criança na direção dele, são espíritos evoluídos, espíritos adultos, amadurecidos, com conhecimento e que abraçam a causa de Jesus. Então, nós podemos confiar porque, apesar do momento meio louco que nós estamos vivendo, nós estamos no caminho certo. Então, agora eu convido aqueles que estão nos acompanhando a fazermos a nossa prece inicial para iniciarmos aí a nossa reflexão dessa noite.
Senhor Jesus, nosso Mestre Divino, nesse instante, Senhor, entregamos o nosso coração e a nossa mente à disposição da espiritualidade que coordena os nossos trabalhos. Pedimos, Senhor, que não nos deixe atrapalhar quando não tivermos condições de cooperar. Que possamos ter a humildade, Senhor, de entender que somos, sim, instrumentos da sua vontade, mas que somos necessitados da alma. E se aqui estamos, Senhor, é porque já percebemos que não podemos caminhar sozinhos. Que os benfeitores desta casa possam envolver, Jesus, nesse instante, a todos aqueles que nos acompanham, aos familiares, aos amigos, aqueles amigos encarnados ou aqueles que se julgam nossos inimigos, que todos possam ser envolvidos na sua luz, na sua paz. E que nós possamos, Senhor, fazer jus à confiança da espiritualidade na proposta desse trabalho. Abraça-nos e inspira-nos, Mestre. Permaneça conosco, nos ajudando a meditar nos seus ensinamentos. Que assim seja. Então, gente, hoje a nossa proposta, ela veio devido a esse momento que nós estamos vivendo. Porque nós sabemos que os nossos olhos enxergam muito pouco. Kardec nos diz, lá no Livro dos Médiuns, que se nós acreditarmos apenas naquilo que os nossos olhos podem ver, então a gente acredita em bem pouco. Mas nós sabemos que além dos olhos materiais, existe todo um mundo que nos cerca. Um mundo criado pelos nossos pensamentos, alimentado pelas nossas vontades, e que também temos a companhia daqueles que nos rodeiam do plano espiritual. E no momento em que muitas angústias são colocadas à tona, a solidão, esse distanciamento que nós estamos obrigados a fazer, e ainda mais o brasileiro, que é tão caloroso, é uma proposta meio difícil para nós, porque nós nos sentimos como se estivéssemos desenergizados. Algumas pessoas de nosso conhecimento falam, né, dessa solidão, dessa tristeza, da falta, do abraço, da companhia. E nessa energia que, se a gente se deixar levar, a gente não consegue buscar a ajuda que nós precisamos. E quando se fala em prece, que é a nossa proposta de hoje, a prece, ela para nós ainda, a gente pode observar isso, por exemplo, no culto no lar, no estudo aqui da casa, numa palestra pública, como é difícil para nós falar da prece, fazer uma prece. O coração palpita, a gente pensa que que a nossa prece não é boa, né? Nós temos esse ingênuo pensamento que a prece não é boa, que nós não fazemos uma prece bonita, e tudo isso acaba obscurecendo o objetivo real da prece, que é nos conectar com Deus, que é nos conectar com a espiritualidade, que é nos proporcionar o refazimento das nossas energias. A gente pode imaginar o seguinte, que nós somos como rios que, se for secada a fonte, esses rios morrem. Então, nós somos rios saídos de Deus. Deus é a nossa fonte. E se nós não buscarmos nessa fonte o reabastecimento
das nossas energias, nós ficamos como galhos ressequidos, como a planta que não recebe água. E nós nos sentimos desamparados. O risco de uma depressão, uma angústia profunda é muito grande, porque nós ainda não damos conta de caminhar sozinhos. E, na verdade, quanto mais a gente entende que nós não podemos caminhar sozinhos, quanto mais a gente entende isso, quanto mais a gente busca se refazer em Deus, mais a gente se torna lúcido, consciente das nossas necessidades. Porque os espíritos que já estão com Cristo, que já caminham com Cristo, eles já têm nessa busca algo natural. Como disse Jesus, eu estou no Pai, assim como o Pai está em mim. Como disse Paulo de Tarso, não sou mais eu quem vivo, mas o Cristo é quem vive em mim. Então, a gente percebe que nós ainda temos essa dificuldade tão grande de buscar a espiritualidade, porque nós ainda não aceitamos, nós ainda não temos como uma verdade que nós não conseguimos nos sustentar sozinhos, porque nós somos fonte, estamos na fonte. Nós fazemos parte dessa fonte. E quando nós nos desvinculamos disso, a gente se torna fraco, né, diante da vida, sem coragem, sem força. O desânimo vem tomando conta, porque a nossa proposta ainda não é uma com Deus. O nosso pensamento ainda não é um com Jesus. A nossa vontade ainda é uma vontade caprichosa, não é uma vontade que já podemos dizer que é com Jesus, com Deus, com a espiritualidade amiga. E é tão importante essa questão da prece, da oração, que é a nossa união com essa fonte eterna, com essa fonte do bem, com essa fonte divina, que nós vamos encontrar lá no último capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, quando Kardec vem falar para nós da prece, e ele faz uma coletânea de preces espíritas. E nessa coletânea de preces espíritas, ele nos ensina a orar, principalmente para aqueles que têm alguma aversão a nós, que têm algum problema em relação a nós. Ele nos ensina a orar pelos que já foram. Ele nos ensina a orar por nós mesmos. E não é que a prece tenha uma fórmula para ser feita. Não tem. Até nós podemos pensar aí que pelo nosso passado, né, como a doutrina espírita nos ensina, nós estamos vindos de muitas encarnações, e no nosso passado, com certeza, nós adotamos alguns ritos, né, algumas fórmulas de orar. Mas, na verdade, isso é uma necessidade nossa. Nós não temos que preocupar com a forma, nós não temos que preocupar com palavras bonitas, porque a prece é uma conversa, como Kardec nos diz, é uma conversa com Deus. Aí a gente se lembra de um exemplo já citado, mas que nós cabe muito aqui na nossa reflexão, então nós não podemos deixar de citar, mas a gente se lembra de quando Madre Teresa foi questionada como que era a oração, né? Como que ela conversava com Deus na oração. E ela respondeu que eu não falo nada, eu só escuto. E aí a pessoa perguntou para ela, tá, Madre, mas e o que Deus te responde? E ela respondeu, ele não diz nada, ele só me escuta. O que ela quis nos dizer com isso? Que é uma sintonia perfeita. Não há necessidade de palavras. É uma sintonia, como a gente tem, às vezes, com alguém que a gente gosta muito. Quando a gente vai falar algo e a pessoa complementa aquilo que a gente ia falar, porque a sintonia do pensamento ali está boa. Então, com Deus não é diferente. A nossa sintonia com o Pai vai se dar em virtude de nós termos um pensamento ligado à sua vontade, de entendermos a sua vontade, de já não pedirmos mais
para resolver nossos problemas, para livrar-nos da dor, mas pedir força e coragem para que possamos suportar tudo aquilo que tivermos que viver. E então, Kardec fala para nós, faz para nós lá no Livro dos Espíritos, na pergunta 659, ele pergunta qual é o caráter geral da prece. E os Espíritos respondem que a prece, ela é um ato de adoração. Orar a Deus é pensar nele, é aproximar-se dele, é pôr-se em comunicação com ele. Há três coisas podemos propor-nos por meio da prece, que é louvar, pedir e agradecer. Então, como que a gente, dentro da doutrina, é muito complicado para a gente entender o louvar, porque o louvar a gente observa com muita força nas demais religiões, né? Na protestante, na católica, eles têm uma sintonia com o louvor que a gente, por às vezes, ter que. A gente fica pensando muito, procurando entender muito, raciocinar muito, a gente acaba perdendo se a gente não tomar o cuidado, o devido cuidado. Então, pensando nesse louvor, como que nós podemos louvar a Deus? Eu tenho que ajoelhar, eu tenho que estender as mãos, eu tenho que falar alto, eu tenho que falar em praça pública? Não. O louvar é quando nós deixamos o nosso coração falar. É quando, por exemplo, nós saímos para caminhar e a gente, tudo que nós vimos de belo, é o animal que passa por nós, é a flor que nós enxergamos no caminho, é uma paisagem, é o sol que está nascendo, é o céu que está muito azul, e a gente sente com muita força uma gratidão e uma alegria de fazer parte desse contexto. Ali nós já estamos num sentimento de louvar a Deus, porque nós estamos sendo gratos. Porque aquele que não é grato, ele só reclama, ele não encontra nada, nenhum motivo para agradecer. Mas aquele que em tudo ele enxerga a obra divina, tudo remete ele a Deus, a pensar em Deus, essas circunstâncias simples que a gente deixa às vezes esquecido, né, devido à nossa dificuldade mesmo de aceitar as coisas, e a gente vai deixando isso tudo esquecido e vai colocando tudo com muita amargura. Então a gente deixa de enxergar essa beleza, a gente deixa de enxergar o quanto que Deus cuida de cada um de nós em cada mínimo detalhe da vida. Então é muito simples louvar, desde que nós tenhamos no nosso coração esse sentimento de gratidão a Deus por tudo que nos acontece. E quando é algo que não é belo, quando é algo que nos faz sofrer, também nos caberia, se nós já conseguíssemos, louvar a Deus e agradecer a Ele por sermos testados. Mas nós sabemos que não é tão fácil assim. Nós estamos nesse processo, nós estamos nesse caminho. Mas é uma conquista que exige de nós o que o diamante exige do carvão. Ser lapidado, ser trabalhado, porque é complicado uma mudança profunda e ela não acontece do dia para a noite. A nossa história se perde aí nas muitas reencarnações que nós temos passado até então. E que nesse momento ela é colocada diante de mais um desafio, né, de uma mudança muito séria. O pedir, quando nós entendemos que Deus, a vontade de Deus é superior à nossa, que a vontade de Deus é perfeita e que não há erro na contabilidade divina, quando nós entendemos isso, nós deixamos de pedir a Deus principalmente as coisas materiais, além daquilo que nos é necessário para viver. E nós passamos a pedir a Deus, em todos os instantes da nossa vida, pedir a Ele que nos fortaleça, que nos dê sustentação diante de tudo que a vida nos propõe. E o curioso é que quando a gente fala isso, a gente pensa assim, pedir a Deus força para passar pela dor, para passar pelo desemprego, pela perda de alguém que nós amamos.
por tudo de ruim que nos cerca. A nossa mente sempre busca, nessa situação, pedir a Deus força. Mas nós precisamos também lembrar de pedir a Deus força quando tudo está bem. Porque nesses momentos em que tudo está bem, se nós não tivermos em nós, já intrínseco em nós, no nosso sentimento, na nossa conduta, essa gratidão a Deus, a gente corre um sério risco de esquecer que mesmo nesses momentos nós estamos na total dependência do Criador. Que com um simples sopro pode mudar tudo na nossa vida. E nós, muitas vezes, devido ao nosso orgulho, à nossa vaidade, quando tudo está bem, nós acreditamos isso à nossa capacidade, à nossa, ao nosso envolvimento, ao nosso trabalho, ao nosso empreendedorismo, e a gente pensa que somos suficientes, autossuficientes, e esquecemos de Deus. É uma situação que, muitas vezes, quando muda, ela é mais dolorosa do que aquela prova que vem, às vezes, e a gente já sabe que vai passar por ela. Porque ela é inesperada, porque nós estamos cegos diante do nosso orgulho e da nossa vaidade. Então, esse pedir a Deus é pedir que a gente possa enxergar sempre além. Possa entender que tudo, como nos disse o Chico, tudo passa. Tanto as coisas boas quanto as coisas ruins. Então, que eu seja forte agora, independente do que está me acontecendo. Independente se o que me acontece é bom ou ruim. Então, que agora, nesse instante, no que eu estou vivendo, que eu seja forte. E com todo esse sentimento, se nós trabalharmos esse sentimento em nós, o louvor, o pedir, nós estaremos naturalmente trabalhando o agradecer, porque nós passamos a sintonizar com a proposta de Deus para nós. Nós passamos a compreender tudo aquilo que nos chega por um outro ponto de vista que é acima do nosso. E se é algo que está fora do nosso controle, que está fora da nossa condição de resolver, nós sabemos que há uma força superior que cuida de tudo. E que aquilo que não está nas nossas mãos, quando pouco que fica, a gente costuma não dar conta, mas aquilo que não está totalmente nas nossas mãos, está 100% nas mãos de Deus. Quando Ele deixa um pouco nas nossas mãos, é para ver o que nós já conseguimos fazer. Mas nós estamos sempre sendo cuidados por Ele. E depois fala para nós, lá nesse capítulo da coletânea de preces espíritas, que é o capítulo 28 do Evangelho segundo o Espiritismo, fala o seguinte: os espíritos hão dito sempre, a forma nada vale, o pensamento é tudo. Um bom pensamento vale mais que grande número de palavras com as quais nada tem meu coração. Então, a gente aqui vem confirmar para a gente que não precisamos preocupar com a forma, não precisamos preocupar com as palavras, que o pensamento, ele vale mais que um grande número de palavras. Porque o nosso pensamento, ele é a força que constrói tudo ao nosso redor. A nossa vida espiritual, a nossa realidade, tudo começa no nosso pensamento. Porque do pensamento é onde nós partimos para a ação. É onde nós passamos a construir. Então, o que vale mesmo, o que vai nos fazer renovar, sentir mesmo esse vigor de estar com Deus, essa coragem de encarar qualquer situação, é o nosso pensamento. É aquilo que nós pensamos e sentimos para depois fazermos. Nós sabemos de várias histórias de pessoas que não sabiam orar. Na Bíblia tem, nos livros espíritas tem, pessoas que não sabiam orar e que a oração deles tinha mais valor em termos de ser ouvida
do que aquele que às vezes está fazendo uma oração em público ou mesmo no silêncio do seu quarto, mas usando de palavras e coisas que não representavam o que realmente a pessoa sente. Nós podemos conversar com Deus como nós conversamos com uma pessoa que está à nossa frente. Lembrando que Ele é o nosso Pai e que o amor dele é infinito e que Ele já conhece o que está no nosso coração. Nós não precisamos disfarçar. Porque muito mais do que qualquer palavra é o que Deus sabe de cada um de nós. Do que adianta tentar enganar Deus é uma infantilidade nossa. E por isso os Espíritos vêm nos dizendo que um bom pensamento vale mais do que qualquer palavra que não tenha nada a ver com o coração. Porque às vezes a boca fala, mas o coração está cheio de sentimento contrário, cheio de revolta, de inveja, de ciúmes, de malícia. E depois, ainda nesse capítulo 28, é falado para nós assim: o Espiritismo reconhece como boas as preces de todos os cultos, quando ditas de coração e não de lábios somente. Quem quer que lance anátema às preces que não estejam no seu formulário, provará que desconhece a grandeza de Deus. Então, se alguém precisa, por exemplo, de imagens para orar, problema nenhum. Se alguém precisa de música, de louvor para conseguir se conectar, problema nenhum. Porque se aquilo que está fora da nossa cartilha nós julgarmos que não serve, nós estaremos voltando ao pensamento de que Deus é um Deus da minha igreja. E aqueles que não têm religião nenhuma? Como que fica a oração dessas pessoas? E aquela mãe que muitas vezes vive na aflição com filhos pequenos, passando por muitas dificuldades, que não tem nem tempo de pensar em procurar uma religião que ofereça para ela uma cartilha. Como que fica a prece dessa mãe? E aquele arrependido, mas que sente vergonha de procurar um templo religioso, mas que o arrependimento é sincero no seu coração. Nós não podemos dizer que, porque eles não têm uma cartilha, porque eles não têm uma fórmula, que a oração deles não tem valor. Isso é um pensamento de quem ainda pensa de uma forma muito contrária ao que a doutrina ensina. Porque a doutrina vem nos dizer que Deus, que Jesus, eles não pertencem a uma religião. Eles são universais. Que Jesus, ele é o Cristo que cuida da terra, de todas as ovelhas do Pai. E que ele disse que nenhuma ovelha se perderia. Então, quem somos nós para julgar? Quem somos nós para dizer o que está certo ou o que está errado diante de uma conversa com Deus? O que vale é o que está no nosso coração. E como nos diz aqui, nessa parte do Evangelho, que quem fizer isso está lançando anátema. Está criticando, está sendo cruel com essas pessoas que muitas vezes se sentem como se elas não pudessem fazer parte. Por causa das críticas, por causa dessas fórmulas, por causa desses rituais que nós inventamos, que isso é coisa nossa. E Jesus também nos disse: quando orardes, quando fordes orar, entra para o teu quarto e ora em silêncio, porque o Pai que te ouve em silêncio te atenderá. O quarto não é o nosso quarto material, é o nosso coração, é o silêncio interior, é o silêncio dos nossos pensamentos, é o silêncio das nossas inquietudes. Esse silêncio é necessário para que a gente possa ouvir, como disse Madre Teresa. Porque às vezes nós nos recolhemos ao nosso quarto e ele está tão atribulado, tão cheio de confusão, tão cheio de revolta, que nós não temos espaço para ouvir
o que Deus tem para nos dizer. E a proposta do Cristo foi essa, que nós silenciássemos, que nós acalmássemos o nosso íntimo, para que essa conversa se estabelecesse com Deus, essa sintonia se estabelecesse com a espiritualidade que cuida de nós. Porque na maioria das vezes a gente quer colocar o carro na frente dos bois, colocar a nossa vontade, as nossas dificuldades, as nossas dores, e esquecendo que nós não estamos aqui a passeio. Que nós estamos aqui justamente para provarmos aquilo que já somos e identificar em nós aquilo que precisamos mudar. Sem essa resignação, sem essa humildade, nós não conseguimos entender o que Deus quer nos dizer. Porque a gente sempre acha que Ele está errado e que nós estamos certos. Que Ele mandou uma prova grande demais, que Ele se esqueceu de mim, que eu devo ter jogado pedra na cruz, como a gente gosta de brincar. É porque nós não conseguimos ainda entender qual é a proposta. E depois, lá no livro Os Missionários da Luz, psicografia de Chico, ditado pelo espírito André Luiz, tem um trecho que fala para nós: toda prece elevada é manancial de magnetismo criador e vivificante, e toda criatura que cultiva a oração com o devido equilíbrio do sentimento transforma-se gradativamente em foco radiante de energias da divindade. Nós não temos ainda o conhecimento do nosso potencial. Nós ainda não conseguimos medir a nossa capacidade. Tanto que nós nos tornamos reféns das escolhas ruins, das dificuldades, porque nós nos subestimamos muito. Mas ele vem dizer para nós aqui que toda prece elevada, ela é um manancial de magnetismo criador. Todo pensamento que sabe da sua potência, que sabe, que já ama, que confia, que sabe que apesar de todas as dificuldades, apesar de todos os defeitos, isso não nos faz deixar de ser filhos de Deus, que Ele nos ama apesar de tudo isso. Então, quando todo aquele pensamento que confia, toda aquela prece que é feita com confiança, é como aquele que vai para a guerra e, independente do que ocorrer, ele está na luta. Ele está com o peito aberto para receber aquilo que está para chegar. Esse pensamento, essa prece, ela tem um magnetismo, ela é um manancial de magnetismo criador. E que contagia aqueles ao seu redor. E a espiritualidade, muitas vezes, aproveita desse magnetismo para ajudar também os que estão à nossa volta. Para ajudar o nosso lar, o nosso trabalho, aqueles que convivem conosco, aquela pessoa que às vezes a gente encontra na rua e que não está bem, e nós estamos ali naquele sentimento de oração, de prece, pedindo a Deus, sempre pensando que a vida está nos proporcionando exatamente aquilo que nós necessitamos, um sentimento de gratidão constante. Essas energias, elas são utilizadas para ajudar aqueles que estão mais deficientes, que têm mais dificuldades, para reerguer ânimos. Nós precisamos aprender a confiar nesse potencial, a confiar que se nós estamos nesse caminho, se nós chegamos até aqui, passamos por tantas etapas da vida e já chegamos aqui, é porque nós temos um potencial que nós estamos ainda desenvolvendo. E que se hoje eu ainda não sou aquilo que eu gostaria de ser, Deus sabe o que eu serei. E isso tem que me bastar. Deus sabe o que o Espírito é. Qual é a proposta para o Espírito eterno? Então, se nós não confiamos naquilo que nos chega, se nós não confiamos na vida, se nós andamos desanimados, sem coragem, é porque está nos faltando essa sintonia com a ordem perfeita das coisas, que está nas mãos do Criador.
E depois, no livro Mecanismos da Mediunidade, Psicografia de Chico, né, foi ditado também por André Luiz, fala para nós que a mente centralizada na oração pode ser comparada a uma flor estelar, aberta ante o infinito, absorvendo-lhe o orvalho nutriente de vida e de luz. Basta nós pensarmos o seguinte: quando nós olhamos para toda a criação, olhamos para o universo, para o Sol, né, para os planetas que estão no nosso sistema solar, olhamos para coisas tão grandes, tão grandiosas, e a gente às vezes se sente pequeno diante disso, porque são monumentais, são leis que a gente ainda não entende, estão ali. Então a gente se sente às vezes pequeno diante disso. Mas quando nós pensamos que tudo isso é matéria, que tudo isso vai passar, que por mais estonteante o universo seja, ele é matéria em transformação e corpos celestes vão ser consumidos pelo tempo, corpos celestes vão ser construídos pelo tempo, numa constante mutação, mas que nós, espíritos, continuaremos, que mesmo que se hoje nós desencarnarmos, o nosso espírito permanece, nós mudamos o nosso pensamento e entendemos o que André Luiz quis nos dizer, que a mente centralizada na oração, ela pode ser comparada a uma flor estelar. O que é uma flor? Ela se abre, ela se expande, e o espírito é a maior criação de Deus. Ele nos fez a sua imagem e semelhança. Nós somos filhos de Deus, então nós temos a sua essência. O espírito, ele é imortal, ele não acaba. É diferente das galáxias, é diferente dos planetas, é diferente do nosso incrível Sol, que está se queimando e vai acabar. O espírito não. Daqui a bilhões de anos, o nosso Sol não existe, mas você existe, eu existo. Nós continuaremos. Então, nós somos a maior criação de Deus. Tudo isso que ele fez é para servir para nós de instrumento, para que a gente possa crescer, para que a gente possa caminhar, para que a gente possa ser feliz dentro das suas leis, de acordo com as suas leis. É um aprendizado, mas é um aprendizado, e como diz para nós no Livro dos Espíritos, quando perguntam se a evolução, se existe um limite para a evolução, não existe limite, nós não conhecemos. Se existe, nós não conhecemos. Então, tudo isso vem nos fazer refletir o quanto nós podemos ainda, mesmo ainda nessa vida, ser melhores, ser instrumentos, ferramentas na mão da espiritualidade, para que o trabalho do bem seja mais efetivo, para que nós façamos parte dessa construção de um mundo melhor. Essa mente, esse potencial, quando voltado para o bem, quando consciente da sua essência, quando ligado a Deus, é um foco de luz, é um foco de energia, é um foco de construção para o bem, que cria no seu ambiente, ao seu redor, uma vibração e uma vida mental muito superior. Então, nós precisamos buscar essa conexão com Deus, através da transformação moral de nós mesmos. Porque a gente lendo assim e falando assim, é tudo muito encantador. Mas o processo, ele existe. O processo, ele é longo. O processo exige de nós transformação, busca de propósitos melhores para cada um. É pegar todo esse evangelho, todo esse conhecimento e aplicar nas nossas vidas.
e buscar essa mudança dentro de nós. Sem esse trabalho, tudo isso é muito bonito de se ler e de se falar, mas não é efetivo. A construção, ela tem que acontecer. Se ela não acontecer, por enquanto ela está só no nosso intelecto. Mas quando ela passar para o nosso coração e quando ela fizer parte da nossa vida, aí nós estaremos contribuindo verdadeiramente com os nossos pensamentos, vibrando junto com o Pai. E fazendo parte dessa criação desse mundo melhor que nós tanto buscamos. Então, meus amigos, para a gente encerrar, lá no livro Parnaso de Além Túmulo, que é o primeiro livro que o Chico psicografou, tem uma oração, o Pai Nosso, ele foi psicografado nesse livro, mas ele foi feita uma adaptação nele pelo Raul Teixeira. E eu gostaria, então, de, nesse momento do nosso encerramento, eu fazer a leitura, né, dessa oração, mas eu quero fazer um pedido a quem estiver junto de nós agora. Nós temos, neste momento aqui na Terra, uma situação que nós temos falado muito, mas que até então ela não tinha se apresentado com tanta força, que é esses momentos aí da transição. E que nós sabemos que não vai terminar tão cedo. Mas é um momento em que o nosso planeta, o nosso país, a nossa cidade, o nosso lar, a nossa casa espírita precisa muito das nossas orações. Precisa muito dessa vibração, dessas flores espirituais, que é o nosso pensamento voltado para o bem, abertas, né? E oferecendo à espiritualidade esse manancial que nós podemos produzir. Então, eu queria fazer um convite a quem está junto de nós agora, para nesse momento dessa oração, que servirá também como a nossa prece de encerramento, que vibre junto de nós. Vamos pensar no nosso país, vamos pensar no nosso planeta, vamos pensar no nosso lar, nas pessoas que nós amamos, vamos pensar aqui na casa espírita, vamos pensar no lar da fraternidade cristã, que precisa das nossas vibrações e das nossas orações, para que as nossas irmãs que ali estão vivenciando as suas expiações, as suas provas, tenham força, tenham o amparo da espiritualidade, para que elas possam passar com suavidade, com um jugo mais leve. Então, que possamos unir nossos pensamentos nesse momento e juntos vibrarmos para que essas energias positivas possam ser utilizadas pela espiritualidade para socorrer aqueles que mais necessitam. Então, Raul, juntamente com a psicografia do Chico, adaptando, ele fala para nós da seguinte forma: Pai nosso que estás nos céus, na luz dos sóis que brilham no infinito, Pai amoroso e bom, de todos os seres aflitos que gemem e que choram, que se debatem e estertoram nesse mundo de dores e de escarcéus. Santificado, Senhor, seja o teu nome sublime que em todo o universo exprime ternura, concórdia, misericórdia, exprime amor. Venha ao nosso reino o teu reino de bondade, reino de paz, reino de claridade, na estrada augusta que nos leva à perfeição. Cumpra, Senhor, o teu mandamento, mandamento que não vacila, mandamento que não erra, seja nas engrenagens dos céus ou nas lutas da terra, onde ainda deparamos com tanta mágoa, tanta amargura, tanta casca, tanta violência. Livra-nos, Senhor, de todo mal, mas dá-nos hoje o pão em nosso caminho. Permita que ele seja amassado com o trigo do amor nas mãos de carinho dos nossos amigos espirituais.
Auxilia-nos também, Senhor, para que em nossos deveres cristãos aprendamos a amar a todos os nossos irmãos, primordialmente aqueles que ainda se acham distantes do bem, sob a proteção de Jesus. Livra nossa alma do erro, neste mundo de desterro, distante da sua luz. Perdoa-nos, ó Pai, os erros escabrosos de passados tenebrosos, de iniquidade e dor, para que a tua ideal igreja, a igreja da fraternidade, a igreja da verdade, a igreja da revelação imortalista, realize dentro de nós o altar mais venerando da mais expressiva caridade, para que nele, então, se possa cumprir a vontade de teu inesgotável e santo amor, hoje e para sempre, Senhor. Muito obrigada, Senhor. Muito obrigada, meus irmãos. Boa noite.